Olá, você que acompanha o Facebook do RD News, o portal de notícias de Mato Grosso, já se atualizou hoje, já buscou as informações do nosso estado e também do nosso Brasil. Hoje nós vamos falar de um tema que vem sendo muito falado, muito debatido, desde o ano passado, até um pouco mais por causa da pandemia e das questões que vêm surgindo a partir desse isolamento, dessa situação em que estamos tendo que nos restringir a muita coisa, né? Que são as questões mentais, os transtornos, o que isso tem provocado. Dia 12 de abril foi o Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia. Você conhecia já esse termo, que é o preconceito contra as pessoas portadoras de transtornos e deficiências mentais? E, coincidência ou não, este ano, a redação do Enem 2021 foi justamente nessa linha. Falou aí do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Hoje, o nosso convidado já esteve no estúdio, presencialmente, lá no RDTV, é o psiquiatra Rodrigo de Jesus Rodrigues da Silva. Doutor Rodrigo de Jesus, obrigada, doutor, por ter aceito o convite para esse bate-papo. Quem estiver acompanhando ao vivo, pode aproveitar para mandar dúvidas aqui, que o doutor Rodrigo vai responder ao vivo. Obrigada novamente pela sua presença. Vamos já fazer um histórico, doutor? Como surgiu esse Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia? Por que precisa de uma data para alertar as pessoas contra esses preconceitos? Na verdade, essa data ela foi estipulada justamente por conta de uma pessoa, uma figura ícone, que foi Chico Anísio, que tinha, né, um quadro depressivo há muitos anos, e essa data é a data de aniversário dele. Então, o Antônio Geraldo, que é o nosso atual presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, ele elaborou, né, depois de sucessivas entrevistas com o senhor Chico Anísio, esse termo, né, que precisava ter uma definição, até então não se tinha. Então, acabou-se tendo essa definição de psicofobia, né? A gente imagina justo o Chico Anísio, que tinha aí o dom de fazer as pessoas rirem, né? Era um comediante, inúmeras personagens. E existe aí até a figura do palhaço triste, né? Isso às vezes na literatura, no cinema, traz um pouco essa personalidade. O que é um transtorno mental? Por que às vezes acontece da pessoa parecer muito bem e, no fundo, ela pode estar com uma depressão? Quais são aí os sintomas desses transtornos, doutor? Bem, os sintomas podem ser os mais variados possíveis. Desde sintomas psíquicos, né? Uma aceleração do pensamento, uma lentificação do pensamento, uma tristeza, uma alteração de memória, uma desatenção, né, uma falta de concentração, uma insônia, até um sintoma físico. Por exemplo, você pode evoluir com dores musculares, você pode evoluir com uma situação de agitação, de irritabilidade, né? Então, aquela pessoa que fica mais irritada, aquela pessoa que fica mais à flor da pele, pode ter tremores, no caso de uma ansiedade mais severa, você pode ter tremores que vão atrapalhar o seu dia a dia. Então, você começa a ter alguns sintomas físicos, dependendo da situação, de qual o transtorno que você está, no caso, vivenciando. Uhum. E qual a diferença de transtorno mental e deficiência mental? Bom, o transtorno mental, a deficiência mental, eu acredito que seja uma coisa mais, digamos, relacionada às estruturas e funções, entendeu? Então, você tem uma alteração morfológica ali que te levam a ter um quadro de deficiência, entendeu? Por exemplo, a pessoa, de repente, teve uma lesão cerebral e acabou evoluindo com um déficit, uma hipóxia cerebral ao nascimento, evoluiu com uma deficiência mental, um déficit intelectual. Uma coisa muito mais patente, uma coisa que é praticamente reversível na maioria das vezes. No caso do transtorno mental, é uma coisa que você tem possivelmente um tratamento, você consegue remitir esses sintomas, consegue desenvolver melhor, restabelecer as capacidades daquela pessoa, entendeu, após um tratamento. Uhum. E entrando já na questão da psicofobia, né? Que tipos de situações assim acontecem mais de preconceitos? Porque às vezes o que a gente percebe, e às vezes até a gente se pega numa situação assim, uma pessoa que está em um lugar público,
e tem ali um parente que tem uma certa deficiência, de você ficar olhando, no mínimo ficar olhando, reparando, né? Mas tem gente que às vezes se afasta, tem medo. Que tipos de reações podem ser consideradas reações de preconceito contra essas pessoas, a psicofobia em si? A psicofobia é principalmente relacionado àquela discriminação, por exemplo, quando você julga aquela pessoa incapaz para uma determinada função em decorrência daquele transtorno que ela está vivenciando. Então, você acha que o fato da pessoa ser seu colega e ter uma depressão, ou ele ter um transtorno ansioso, essa pessoa está inapta para aquele trabalho, ou aquela pessoa, não, eu não posso contratar essa pessoa, porque essa pessoa vai me dar problema, porque essa pessoa, ela tem um transtorno mental. Então, a partir disso, você já gera preconceito. Você já começa a conceituar essa pessoa antes mesmo de saber o real problema. Então, nós temos que desmistificar isso. A gente não pode ter esse tipo de comportamento, né? Porque nós estamos hoje cada vez mais evoluindo enquanto seres humanos, enquanto humanidade. Então, nós temos que entender que os transtornos mentais fazem parte da nossa vida, entendeu? E qualquer um, eu, você, qualquer pessoa que está nos assistindo, qualquer pessoa do mundo está sujeita a ter um quadro depressivo, um quadro ansioso ou outros quadros mais, entendeu? Um burnout, por exemplo, uma síndrome de esgotamento pelo trabalho, entendeu? Então, não devemos ter esse tipo de comportamento, porque todo mundo está sujeito a ele. Hoje em dia, qual é o tipo de transtorno mental, assim, que com a pandemia e a sua prática de consultório, você vai ver que tem mais ocorrido? Assim, depende muito, se a gente for estratificar, depende muito de qual segmento a gente está falando. Se eu for pensar, talvez, na área da saúde, eu acredito que o burnout, né, que é a síndrome do esgotamento, ele está muito mais em evidência. Né? Dependendo de outros setores, por exemplo, talvez se eu pensasse na questão mais de comerciantes, vivenciando essa questão da pandemia, os lockdowns, não poder trabalhar adequadamente, as pessoas perdendo emprego, eu acredito que a ansiedade e o transtorno depressivo estariam mais evidentes nessa população. Uhum. E quando a pessoa deve procurar ajuda? Porque, às vezes, a própria pessoa tem preconceito quanto, né, a uma depressão, ansiedade, pode achar que é bobagem, que é frescura. Qual o momento em que ela deve procurar ajuda? O ser humano, de uma forma geral, a gente sempre tenta aparentar ser mais forte, né? Nós não queremos aparentar, de repente, que nós estamos passando por uma situação mais difícil, principalmente quando você fala numa questão relacionada à nossa mente, porque eu posso falhar tudo, eu posso, de repente, fazer um trabalho hoje e chegar no final do dia ter uma dor lombar, né, uma dor na coluna, e, de repente, isso não ser motivo de vergonha. Eu posso fazer um exercício com o meu braço, ter uma bursite e não ter esse preconceito, porque eu fiz um trabalho mecânico e eu desenvolvi uma lesão ali mecânica. As pessoas não têm tanto medo e até falam sobre isso. Agora, quando você fala em mente, as pessoas têm medo de ser confundido com loucura, com ser incapacitante, entendeu? No sentido de poder viver na sociedade. Porque ao longo da nossa história, nós tivemos esse estigma da doença mental. Então, os hospitais psiquiátricos, eles eram colocados muito distantes da cidade, as pessoas loucas na Idade Média muitas vezes eram vistas como pessoas possuídas, né? Então, você teve uma história ao longo da humanidade que desfavoreceu o transtorno mental. A partir do momento que a ciência foi crescendo, foi conhecendo melhor, né, as causas, né, desses transtornos, a gente pôde compreender melhor sobre isso. E a gente pôde, então, começar a tratar essas pessoas de uma forma mais humana, né, e dizer para elas que nós somos humanos, nós estamos sujeitos a essa situação. Todo mundo, não é elas, as pessoas que estão sofrendo hoje, mas eu, você, todo mundo está sujeito a ter um quadro de burnout, a ter uma ansiedade, a ter um momento de depressão. Isso vai depender, claro, de vários fatores associados, tanto genéticos, quanto ambientais e outros mais. Nós vivemos um momento de pandemia que nós estamos muito mais sujeitos. Esse isolamento, não poder fazer a nossa atividade física como fazíamos, não poder sairmos como fazíamos, não podemos socializar da forma como a gente podia socializar, chegar e abraçar, né? Como é bom dar um abraço a uma pessoa, né? Chegar lá, minha mãe, tu dá um abraço. A gente não pode fazer isso agora.
Então, tudo isso, de certa forma, é como se fosse minando um pouquinho a nossa capacidade de resiliência, de lidar com esses transtornos, de lidar com as dificuldades da vida. Então, a gente está muito mais suscetível a vir a ter um transtorno, seja ele qual for. Uhum. Então, aí, no momento em que isso estiver atrapalhando a vida, o dia a dia, é a hora que a pessoa tem que buscar ajuda, é isso. Todo momento que você tiver... Tem gente que fala de falta de ar, de aperto no peito, tem algumas coisas que são físicas até mesmo, né, desse tipo de problema. Sim, porque a ansiedade, o que ela é? A ansiedade, na verdade, é uma ativação de um processo de defesa que a gente tem. Então, se eu estiver passando por uma situação de perigo nesse momento, eu vou ficar em alerta. Então, o meu organismo vai me preparar para me fugir ou para me lutar com aquele perigo, entendeu? Então, essa preparação do meu organismo, vamos botar aí para a fuga, para me proteger, ele vai aumentar minha frequência cardíaca, ele vai aumentar minha força muscular, ele vai fazer um monte de alterações, vai dilatar minha pupila, vai fazer um monte de alterações adaptativas para mim poder ter minha sobrevivência, né? Garantir a minha segurança. Porém, quando isso começa a ocorrer em momentos inadequados, essa ativação simpática começa a ocorrer em momentos inadequados, eu vou ter esse que a gente chama de transtorno de ansiedade, indo até com um quadro de pânico. O que o senhor achou, doutor, doutor Rodrigo, do Enem trazer essa discussão para os jovens, né? Porque às vezes a gente vê também um pouco essa necessidade de debater com as crianças e os jovens, porque se falou muito de bullying, né? O bullying nas escolas, né? Aquela coisa de dos apelidos vexatórios, e de repente o Enem trazendo um tema tão profundo para, né, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Qual a sua opinião sobre isso, doutor Rodrigo? Eu achei extremamente relevante, muito importante. Não seria um tema fácil, eu acho que é um tema difícil falar sobre ele, né, para quem não tem tanta vivência quanto a isso, mas de fundamental importância, porque a gente só consegue fazer com que haja mudança de comportamento a partir do conhecimento, a partir da educação. Então, se nós queremos que as pessoas tenham esse preconceito, que as pessoas consigam identificar os seus pares como iguais, né, a gente precisa ter educação. As pessoas precisam se educar, saber que isso é um fato que acontece, que os transtornos eles estão aí e qualquer um pode vivenciá-los, e que não é motivo de vergonha, não é falta de Deus, não é falta de caráter, não é falta de amor, não é por falta de família, não é questão relacionada a dinheiro, porque não é só quem não tem dinheiro ou quem tem muito dinheiro que passa por isso. Então, são coisas muito além. Então, a educação, pegar esses jovens hoje e trazer essa questão à tona é fundamental, para que esse respeito comece a crescer. Se você começa a crescer esse respeito desde pequeno, desde os primórdios da educação, eu acredito que o futuro será muito melhor para as pessoas que são portadoras de algum tipo, não só deficiências mentais, não só transtornos mentais, mas qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo outro de preconceito, ele vai ser extirpado a partir dessa educação. Tem algumas síndromes, algumas questões que já estão até bastante pontuais na nossa sociedade, e campanhas, né, as associações fazem muito, como da síndrome de Down, dislexia, o próprio transtorno autista, né? Então, assim, o senhor acredita que é importante esse tipo de iniciativa, de busca aí pelos... Como que os parentes, aproveitando esse gancho, como que os parentes, as pessoas que lidam, né, que tem, às vezes, pessoas portadoras de deficiência mental em casa, ou com transtornos mentais, como é que as pessoas devem fazer em casa para lidar? Porque, às vezes, é até difícil. Quem não tem essa experiência acaba tendo que conviver com isso e acaba adoecendo também, né? Que tipo de orientações o senhor pode trazer, doutor Rodrigo? Eu acho que a primeira coisa é conhecer o tema, saber, conhecer qual que é a deficiência que aquela pessoa está passando, qual que é o transtorno que aquela pessoa está passando, e, acima de tudo, ser empático com aquela pessoa, se colocar no lugar do outro. Se fosse uma pessoa desconhecida, e se fosse alguém que eu amo muito, estivesse passando por essa situação, se fosse, de repente, meu filho, ou se fosse meu pai, qual seria a postura que eu teria contra ele? E se fosse eu passando por essa situação?
Será que quando eu andasse para o shopping, quando eu fosse buscar um trabalho e alguém perguntasse para mim, olha, você já teve isso? E eu falasse, eu já tive depressão. Como que eu gostaria que essa pessoa olhasse para mim? Como que eu gostaria que essa pessoa pensasse sobre mim? Então, a partir do momento que a gente faz esse exercício empático de se colocar no lugar do próximo, de se colocar no lugar do outro, a gente consegue diminuir um pouco essa distância. Uhum. Que tipos de tratamentos hoje são feitos para transtornos e deficiências mentais? Medicamentosa? Olha, a psicofarmacologia, ela pode auxiliar, entendeu? Mas a gente não pode ter esse medo, achando que tudo é medicação. Então, tem muitos pacientes, por exemplo, que me procuram, e eu indico, por exemplo, medidas não farmacológicas, atividade física, higiene do sono, boa alimentação, diminuir estimulantes, cafeína e tudo mais, entendeu? Então, não necessariamente esse paciente vai só ir para o lado da farmacologia, da psicofarmacologia. A psicoeducação é fundamental, eu não posso esquecer jamais disso, né? A fazer um acompanhamento psicológico, entendeu? Ajuda. Só que, no entanto, muitas vezes, o agravamento desse transtorno, ele ultrapassa a capacidade do nosso corpo reagir a esse transtorno. E não só com as medidas não farmacológicas ou psicoeducação, a gente consegue vencer essa barreira. E aí, talvez, haja necessidade de entrar com a medicação. É importante que as pessoas não tenham medo da medicação. Ah, a medicação vai viciar, vai me tornar dependente. Não. Hoje, os psiquiatras têm uma postura muito diferente com relação às medicações. Os psiquiatras estão muito mais cautelosos com relação às medicações que causam dependência. Então, se você entrar com as medicações de uma forma correta, saber no momento que você vai entrar e vai retirar, vai diminuir, eles conseguem manipular muito bem tudo isso, fazer um bom tratamento sem a pessoa correr o risco de ficar dependente. Então, é preciso que a gente não tenha esse tipo de comportamento, que a gente possa entender que o tratamento está aí e devemos buscá-lo. Então, se vamos buscar através de uma orientação com o psicólogo, com o psiquiatra, vai depender de cada um. Mas o importante é você procurar alguém ligado à saúde mental para que você possa ter as bases. Então, assim, eu tenho certeza que um psicólogo, quando ele encontrar um paciente, ele achar que esse paciente precisa de um psiquiatra, ele vai encaminhar, assim como meus pacientes, eu encaminho para psicólogos, e muitas vezes para mim, eu falo, olha, você vai para a psicoeducação, e a partir do momento que houver a necessidade de uma medicalização, o próprio psicólogo ele vai pedir para você voltar comigo. Então, existe esse feedback, e isso é muito importante. Sim. Para a gente encerrar, doutora, alguma questão que a gente não abordou aqui, que o senhor gostaria de ressaltar? Ainda tem tantas coisas que a gente precisa abordar, né? Tem tantas coisas que a gente precisa falar, mas eu acho que eu sou imensamente grato por vocês abrir essa janela para a gente poder falar sobre isso, para a gente poder desmistificar tudo isso. Então, assim, eu não tenho palavras, de verdade, para agradecer a oportunidade que vocês estão dando para a gente poder tocar num assunto tão delicado e o quanto de pessoas que nós estamos atingindo hoje. Quantas pessoas a gente não está conseguindo desmistificar isso, quantas pessoas não vão procurar uma ajuda a partir desse momento, a partir de assistir essa reportagem e falar, puxa vida, eu sou humano, eu sou uma pessoa como todas as outras e eu preciso de ajuda. Então, a gente está prevenindo e ajudando muita gente, tenho certeza disso. Isso é o mais importante e mais gratificante. Que bom, a gente espera muito mesmo, que a gente possa ajudar aí, alertar, né, e até a pessoa olhar a si mesma e ao seu redor, né, porque como o senhor mesmo falou, nesse tempo de pandemia, é um tempo que tá muito difícil, como a gente está pedindo um abraço, né, doutor, nesse tempo. É verdade, né? Mas muito obrigada. Diga, por favor. A gente está vivendo pessoas que não conseguem mais ver os pais, né? Não podem mais, porque às vezes o pai é idoso, trabalha com a saúde, né? Eu mesmo, minha mãe hoje está distante, né? Está se cuidando também. Então, assim, também sinto saudade. Então, todo mundo está passando por isso. Mas é importante que as pessoas saibam que não estão sozinhas. Todos nós estamos passando por isso. Vamos superar isso o mais breve possível. Tenho fé em Deus.
Tá joia. Muito obrigada, então, doutor Rodrigo. Essa entrevista, ela está aqui, quem assistiu ao vivo, é o meio da tarde, a gente sabe que é um horário, às vezes, um pouco difícil para se assistir uma live, mas ela fica disponível nas nossas redes sociais, vai estar daqui a pouquinho lá no site RD News, no nosso canal do YouTube, e aí quem tiver, então, alguém que queira mandar, é só copiar o link, mandar, compartilhar. Obrigada, doutor, um bom trabalho aí, obrigada novamente, Até mais. até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.